Olá, eu sou Miguel, terapeuta e várias outras coisas dentro dessa área, dentro dessas bases, dessas constituições, sei eu lá qual é o título que se dá. Essencialmente, minha formação é em 2 graduações, Ciências Sociais e Psicologia. E tem umas outras coisas aí que a gente vai fazendo na vida, também processos tradicionais, muitas coisas que a gente vai acrescentando. Eu já sou um homem velho, então acumulei um monte de coisas e eu estou aqui tentando começar a dividir com as pessoas aquilo que acumulei. Porque eu acho que é um processo próprio às pessoas que vão chegando à terceira idade, né? Nós reunimos determinados contextos das nossas vidas e devemos passar, discutir, conversar sobre aquelas coisas que aprendemos. Estou aqui com a minha amiga musicista, professora, pessoa de 7 costados em talento, entendeu? A minha amiga Ana, e ela está pronta para nos brindar com a sua sabedoria musical. Entendeu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui brindando com você. E pela generosidade de estar compartilhando as risadas e seus conhecimentos comigo. Sobre constelações, eu converso muito com as pessoas sobre as coisas que eu venho conversando com você e aprendendo ao longo desse tempo que a gente convive. E eu observo que existe uma dúvida comum que envolve um certo misticismo na concepção da pessoa que nunca foi uma constelação. Em geral, elas temem que tenha uma coisa mística envolvida, uma coisa sobrenatural envolvida. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Pois não, eu acho que uma coisa básica é que eu, Miguel, não tenho nenhum viés místico nesse sentido de espiritualismo diferenciado. Não que eu não acredite em processos tradicionais, mas eu sou essencialmente uma pessoa vinculada à reflexão da natureza. Então, para mim, todos os fenômenos acontecem na natureza. Todos eles acontecem na natureza. Ah, mas a pessoa viu um fantasma. Vamos lá. Uma paciente minha, né? Uma pessoa que eu acompanhei muitos anos e tal. Num determinado momento, ela vira para mim e diz assim: Miguel, toda noite, já tem um tempo, eu estou sonhando e eu acordo, né? E tem uma senhora no meu quarto. E essa senhora começa a conversar comigo e fala vários assuntos, discute várias coisas e tal. Eu digo, tá bom. Mas ela é assustadora. Quando você vira assim, aparecem uns dentes grandes, né? Ela aparece uma capa vermelha, alguma coisa diferente, tem chamas atrás dela. Ela disse, não tem nada disso, ela é uma senhora muito simpática. Ela aparece e tal. Eu disse, então, querida, só incomoda um pouco o seu sonho, né? Seu sono. Mas a conversa é boa? Ela é boa, não dura muito não, e tal, mas é uma conversa legal. Eu digo, então tá bom, então continua conversando com ela. Sabe, ela não está te atrapalhando em nada, né? E assim foi. Um belo dia, essa senhora se apresentou para ela no final e disse assim, olha, meu nome é tal, e eu tenho que ir embora, tenho outras coisas para fazer, mas eu vou continuar ajudando você. Ela disse, tá bom, muito obrigado, tal. Nós conversamos, eu disse assim, e ela disse assim para mim, e aí, o que você acha disso? Eu não acho nada. A senhora está muito ocupada, né? Lá onde ela está, deve estar muito ocupada. Vocês já conversaram, foi legal e tal. Ela disse, tá bom, que bom. Passou um período, alguns meses, e aí essa senhora que eu acompanhava foi fazer um estudo na França. Tá? Ela foi passar um período, né, de pós-graduação na França, em Paris, e quando ela chegou no aeroporto, que ela saiu do aeroporto, que ela estava botando os pés, ela botou os pés fora do aeroporto, veio um papel e gruda na perna dela. Do vento, né? O vento traz um papel. Ela vai lá, pega o papel, olha, e é o nome do fantasma que estava lá conversando com ela. Era uma palestra, esse fantasma era uma pedagoga do século XIX. E era uma palestra sobre essa senhora, tá? Ela ficou muito impressionada, ligou para mim, eu disse que ela fosse lá ver a palestra e tal, e assim passou. Muito bom. Essa senhora, ela é profissional de ciências duras,
né, físico-química, ela é uma pessoa na universidade voltada para essas coisas. E ela sempre teve um interesse em pesquisa básica, voltada para química, para físico-química e tal. Só que ela nunca conseguiu se colocar dentro desse contexto. A vida foi empurrando e encaminhando a essa senhora para a pedagogia da inclusão. E ela tem se tornado uma referência em pedagogia da inclusão. Ela é uma pessoa que estuda muito, uma pessoa muito dedicada, curiosamente marcada por um processo terapêutico, né? E por um processo de diálogo fantasmal. Entende? Então, esse diálogo fantasmal foi muito importante, muito interessante. Agora, vamos lá. Se você for pensar em termos estritos, o mundo dos espíritos entrou na vida dessa senhora e veio conversar. Eu não sei disso, eu sei que houve um fenômeno, tá, que aconteceu da natureza. Pode ser que exista alguma instância que tenha essa imagem. O que eu sei, o que eu tenho certeza, é que não era do inconsciente dessa senhora. Era uma coisa à parte. Mas isso não significa que é fora da natureza, que é sobrenatural. Significa apenas que eu não tenho explicação para este fenômeno. Mas isso não significa que eu não posso vivenciar o fenômeno, que eu não posso usar o fenômeno, que eu não posso lidar com o fenômeno. Porque na nossa sociedade e na nossa cultura mundial atual, há uma ideologia que diz que nós sabemos tudo. E isso diminui o fato de que o mundo e a natureza é desconhecida. Existem muitas e muitas coisas que nós não sabemos. As constelações, todo o meu trabalho de pesquisa, de investigação, inclusive na universidade, no nível de pós-graduação que eu fiz num determinado momento, tudo isso, cursos que eu dei de extensão, estão com base em quê? Em pesquisar o que eu não entendo. Eu não sei o que são os fenômenos que acontecem na constelação. Existem várias descrições e várias reflexões sobre isso. Isso não significa que eu não saiba usar as constelações. Isso não significa que eu não tenha utilidade para aquilo. Mas isso não quer dizer que é sobrenatural. Também não é um fenômeno para eu ter contato com os espíritos. Nem sei se os espíritos estão aí, mas tenho certeza, essa história que eu contei é representativa, de que não são espíritos sobrenaturais. Eles estão aí, sei lá o que é isso, eu não sei explicar. É o desconhecido. Nós precisamos aceitar que o desconhecido é desconhecido. E ter interesse, curiosidade, fascinação por esse desconhecido. Ao invés de ficarmos com medo ou darmos explicações espúrias, que é o diabo, que é o espírito de porco, né, que seja lá o que for, a gente olhar com curiosidade, com interesse e ver o que eu vou fazer com isso, o que é isso aqui, né? Como é que é isso? Eu não sei lhe dizer como é que é isso, mas eu sei que está dentro da natureza. São fenômenos da natureza. E preconceitos todo mundo tem. Não quer dizer que a pessoa é culta, que ela não tenha preconceitos. Vou lhe dar um exemplo. Uma vez, uma senhora que trabalha com psicologia, com psicanálise, num determinado contexto, estava atendendo uma outra senhora. Tá? Essa outra senhora depois veio para o meu consultório. Por quê? Porque essa senhora estava atendendo, ela é uma analista tradicional, então ela fica mais silenciosa, mais na dela e tal. E a senhora chegava e deitava no divã e ficava lá falando as histórias dela, contando dentro do processo psicanalítico. Um belo dia, essa senhora que estava deitada, muito constrangida, virou e disse assim, minha amiga, falando para a analista, minha amiga, a senhora me desculpe, eu estou muito sem graça, mas já tem um tempo que toda vez que eu venho no seu consultório, aparece um rapaz vestido de motoqueiro, assim, tá? E querendo conversar com a senhora, querendo que eu diga algumas coisas, mas eu não sei o que é isso, eu não sei o que vem a ser isso e tal. E aí a terapeuta ficou indignada, deu um piti na velha, que era uma senhora, né? Deu um piti na velha, botou a velha para correr, que ela não tinha o direito de invadir a vida dela desta forma, blá, 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 blá. Aí a velha a senhora me desculpe, me perdoe e tal, e foi porta fora, saiu.
É porque o filho da mulher tinha morrido de acidente de moto. Só que a velha não sabia. Era um relato. A velha não sabia. Ela não estava invadindo a vida de ninguém. Ela não sabia. Era uma coisa que apareceu ali. Ah, mas isto é um fantasma. Eu sei lá se é um fantasma. Eu não sei se estava na mente da mãe, coitada, que sofreu a perda de um filho. Eu não consigo nem conceber a dor da perda de um filho. Podia ser que estava presente ali e naquela relação terapêutica muito íntima, que é a psicanálise, a outra captou, viu, não sei o que pode ter acontecido. Então nós precisamos ter essa humildade frente ao desconhecido. Nós precisamos ter a humildade frente ao desconhecido e a dignidade do fascínio. De não sei e eu tenho que ter medo, eu tenho que ter cuidado, porque o que eu não sei não necessariamente é ruim, não necessariamente é brutal, não necessariamente é incômodo. São coisas que acontecem e que eu tenho que observar. Podem ser perigosas, sim, mas também podem ser inócuas, ou podem ser muito boas, ou podem significar uma mudança na vida daquelas pessoas. Espero ter respondido a você. Respondeu. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Apesar de que não exagere. Sobre a identidade das pessoas que te relatam suas intimidades. Isso foi uma dúvida que eu vi sobre... Vou contar a minha história. Essa minha história será dividida, será compartilhada, exposta para aquele grupo que está ali? Não, a sua história não será compartilhada. O que acontece? A sua história é uma história humana. Então, eu não posso referir a indivíduos, né? A Ana me falou isso, tal. Isso não significa, eu contei 2 histórias aqui e não falei do Santos, entende? Isso não significa que a história humana não possa ser citada. Eu não posso me referir diretamente a você ou de alguma maneira que identifiquem você. Isso não, porque a sua individualidade tem que ser preservada. Tanto que nos processos de constelação, o que acontece? Não tem como são sistêmicos, não tem como saber quem são aqueles personagens. Então, as pessoas que estão vendo de fora, elas não sabem que personagens são. E elas vão falar daqueles personagens, mas elas não sabem o que é aquilo. Inclusive, quem está participando também não sabe. Então, não sabe o que está acontecendo ali. Eu sou completamente contrário à identificação dos personagens, entendeu? Só quem tem que saber é o regente e o consulente, porque estão participando de um processo muito íntimo de colocação. E como é que as pessoas não sabem? Mas vai aparecer ali. Como é que você sabe que vai aparecer? Eu já fiz constelações em que quem estava presente era o Ministério Público, o juiz, sabe, a promotoria, o policial. Ninguém sabe. O que está acontecendo ali pode ser qualquer situação. Mas, às vezes, aparece algo de uma forma muito gritante. Perfeitamente. Ainda assim, pertence à intimidade das pessoas. Tá bom? Tá ótimo.